de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, hoje dia 2 de novembro, quando a igreja celebra a comemoração de todos os fiéis defuntos, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado do livro sobre a morte do seu irmão Sátiro, de Santo Ambrósio Bispo, do século IV da nossa era cristã, e traz como título: Morramos com Cristo para vivermos com Ele. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Percebemos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso Paulo diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, senão pela morte do corpo? Morramos então com Ele, para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo e em ato, para que por esta segregação nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais, que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte, para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Temos o médico, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo. O corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. E que mais? Pela morte de um só, o mundo foi remido. Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor evitando a morte. Com efeito, sua morte é a vida de todos. Somos marcados com sua morte. Ao orar, anunciamos sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é a solenidade anual do mundo. Não diremos ainda mais sobre a sua morte se provarmos pelo exemplo divino que dela resultou a imortalidade e que a morte se redimiu a si mesma? Não se deve lastimar a morte, que é causa da salvação do povo. Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza. No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio. Pela prevaricação, condenada ao trabalho de cada dia e ao gemido intolerável, a vida dos homens começou a ser miserável. Era preciso dar fim aos males, para que a morte restituísse o que a vida perdera. Pois a imortalidade seria mais penosa que benéfica,
se não fosse promovida pela graça. Por isso tem o espírito de afastar-se logo da vida tortuosa e das nódoas do corpo terreno e lançar-se para a celeste assembleia, embora pertença só aos santos lá chegar, e cantar a Deus o louvor descrito no livro profético que os citaristas cantam. Grandes e maravilhosas tuas obras, Senhor Deus onipotente, justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria e não glorificaria teu nome? Porque só tu és santo. Todos os povos irão e se prostrarão diante de ti. Contemplar também, ó Jesus, tuas núpcias, nas quais a esposa, ao canto jubiloso de todos, é conduzida da terra ao céu. A ti virá toda a corte, já não mais manchada pelo mundo, mas unida ao Espírito. Era isto que o santo Davi desejava acima de tudo contemplar e admirar, quando dizia: uma só coisa pedi ao Senhor, e ela busco, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida e ver as delícias do Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, que belo texto nós ouvimos de Santo Ambrósio neste trecho do livro sobre a morte do seu irmão Sátiro. Santo Ambrósio, que de algum modo exorta para não vermos a morte de um modo negativo, mas compreendermos que a morte é necessária para que alcancemos a verdadeira vida, para que cheguemos à vida que realmente interessa. A morte é a passagem necessária para chegarmos a Deus e aquela vida plena, onde não existe mais sofrimento, nem dor, nem desespero, nem angústia. É verdade que alguns morrem ainda na mais tenra idade, outros já mais velhos. Alguns morrem de forma natural, outros de forma violenta. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde muitas vidas são tiradas, simplesmente. Mas, para quem crê, para quem tem fé, a morte não é o fim, mas é o começo de uma verdadeira vida. Para quem crê e espera em Jesus, a morte, ainda que dolorosa, porque nos remete à perda de pessoas que amamos, mas deve nos conduzir à esperança do reencontro. Deve nos conduzir à esperança do encontro com aqueles que amamos e que nos precederam na eternidade de Deus, naquela vida preparada para aqueles que o amam. Então hoje é um dia não de festa, obviamente, mas um dia de esperança. É um dia de lembrarmos que o céu nos aguarda e que para chegar lá devemos passar pela porta da morte. E nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, colocando nas mãos da Mãezinha do Céu nossos pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que ela conduz tudo isso a Jesus, nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quinta-feira abençoada. Que seja um dia de oração. Que as suas orações hoje se voltem, sobretudo, para aqueles irmãos que já nos precederam na eternidade.
que passaram por este mundo, peregrinaram aqui neste mundo e já não estão conosco, mas sabemos pela fé que estão com Deus. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.